Sani Cariveniti, São Liberal, o patrono de Treviso. Muitas pessoas não sabem, de fato, quem são os patronos das províncias do Vêneto, é por isso que a gente está fazendo essa série que foi aí pedida também por muitos dos inscritos aqui do Lenguamare. Nós já sabemos, né, a respeito do patrono da Sereníssima República de Veneza, que é São Marcos, e portanto é o patrono dos Vênetos, mas as pessoas têm dúvidas se existem aí outros patronos. É claro que existem outros patronos, né, das cidades, das províncias. É claro que a gente não vai falar de todas as cidades, a gente só vai falar das províncias porque são inúmeros. Então, aquele que abrange o Vêneto e também cada uma das províncias são os mais importantes. E falando nisso, nós temos o nosso Evangelho de São Marcos, a primeira publicação do Lenguamare. Você pode adquirir esse evangelho entrando em contato conosco, tem sempre o número de WhatsApp aqui na tela, Evangelho em Língua Vêneta, mas também, é claro, traduzindo em português. Portanto, você irá ter aí um livro bilíngue em vêneto e português. E eu sempre mostro aqui para vocês que também vendemos as bandeiras vênetas. As bandeiras aqui nós temos 6 modelos, tínhamos 7 modelos, agora temos apenas 6 modelos. Então se adiante aí e compre também a sua bandeira vêneta. E nós temos também o nosso calendário vêneto aí de 2024 com uma série de provérbios, claro, todo escrito em língua vêneta, vem direto do Vêneto. Aproveita e tem a sua imersão na cultura vêneta, língua vêneta e cultura vêneta. Eu aproveito para pedir para você curtir o vídeo, se inscrever no canal, não esquece de ativar o sino das notificações para ficar por dentro de tudo que vai ao ar aqui no Lenguamare. Eu sou o Fernando Menegatti e você é bem-vindo! O patrono de Treviso. Então chegou aí a província de Treviso, essa série, como eu falei para vocês, a série a respeito dos patronos, e esse daqui conhecido como São Liberal, então o patrono da província dos trevisanos. Bom, Liberal chamava-se, na verdade, Giovanni Antônio de Sacchi, e aí depois é que foi conhecido como Liberal. Era nascido aí no século V e depois morreu em 27 de abril de 437, e a sua data de comemoração todos os anos é 27 de abril, que é a data da sua morte. A gente vai tentar falar um pouco sobre ele, sobre a história dele. É claro que os relatos são sempre assim escassos, porque faz muito tempo que essas pessoas viveram e fizeram as suas obras. Portanto, São Liberal nasceu em Altino. Ele era de família nobre, tá? Pertencente à categoria conhecida como os equites. Bom, a gente precisa saber também quem eram esses equites. Os equites, do latim equis, ou seja, equites é o plural da palavra equis, e significa cavaleiros. Era uma ordem social e militar da Roma antiga. Então, durante a era real de Roma e no período inicial da Roma republicana, os equites eram simplesmente aí soldados a cavalo. Eles, portanto, não formavam uma classe especial, uma classe separada, mas eles vieram a se tornar essa classe separada e importante depois, né, a classe dos equites. Então, o nosso São Liberal fazia parte, né, de uma família tradicional desse tipo de classe. Portanto, estamos falando de um santo guerreiro. Ele era um guerreiro, né? O São Liberal, um equus, né, um cavaleiro, foi criado segundo os princípios cristãos já. Ele foi batizado pelo bispo Eliodoro e tornou-se um fervoroso seguidor de Cristo. Associou uma vida ascética baseada na meditação, na oração e no sacrifício pessoal, a ajudar os pobres e também ajudar os doentes. Portanto, ele sempre tentava ter essa vida mais nobre possível, uma vida cheia de virtudes. Ele também foi oponente tenaz contra a doutrina ariana. Bem, a doutrina ariana foi conhecida como arianismo, é uma heresia cristã fundada no século IV por Ário, por isso que se chama de arianismo. Ário foi um presbítero de Alexandria, no Egito. A sua doutrina baseava-se, na verdade, essencialmente no princípio da negação de Cristo como divindade. Quando Eliodoro se tornou eremita,
Então ele deixou a diocese ali de Altino para o bispo Ambrósio, que, no entanto, não se mostrou aí capaz de conter, né, a ameaça herética do arianismo por aquelas bandas ali. Então São Liberal não estava conformado com isso, né, determinado a encontrar o velho bispo, pensou primeiro em consultar a luz de Deus e, enquanto orava, apareceu-lhe um anjo que avisou sobre sua morte iminente. Apesar disso, São Liberal partiu para a lagoa em busca do mestre, a lagoa veneziana, né? Mas, chegando à ilha de Caltrásio, não o encontrou e faleceu poucos dias depois, em 27 de abril de 437. E antes de finalizar o vídeo, o Lengoamare está trazendo mais uma novidade para vocês, que são camisetas vênetas, isso mesmo. Claro, como vocês estão vendo aí, temos alguns modelos, né, alguns tipos de camisetas, certamente nós temos mais do que um tamanho, você precisa entrar em contato, né, ver qual é o seu tamanho, se vai dar certo para você, mas são camisetas muito bonitas, não deixa de entrar em contato aí, produto novo do Lengoamare, as camisetas vênetas. Imediatamente foi reconhecido como santo, o clero e o povo transferiram seu corpo para uma arca na igreja da ilha dedicada a San Lorenzo, perto da atual Mota de San Lorenzo. Estamos aí falando também sobre Veneza. Então essa Mota de San Lorenzo é uma ilhota, na verdade, ali localizada justamente na Lagoa de Veneza. E uma tradição pró-Treviso afirma que as relíquias de São Liberal, juntamente com as dos santos Teonisto Tabra e Tabrata, foram transferidas para Treviso no ano de 452, quando Altino foi destruída pelos hunos lá, né, liderados por Átila. Então todas essas relíquias que estavam em Altino, no território veneziano, foi transferido ali para Treviso. No século XIV, no entanto, alguns religiosos declararam que os corpos dos 4 santos estavam em Torcello, faz parte de Veneza, mas essas declarações aqui devem ter sido falsas, alegam os cronistas da época, pois numerosos documentos também atestam muito claramente a sua presença em Treviso, desde pelo menos 1082, ano 1082. Os restos mortais ainda encontram-se na cripta da Catedral de São Pedro e é o padroeiro da cidade e da sua diocese, São Liberal. É também o padroeiro de Castelfranco Veneto. Era isso que queriam os cidadãos de Treviso que fundaram a fortaleza, a partir da qual se desenvolveu a atual cidade. Alma Cidadania, eu vou deixar aqui embaixo também na descrição do vídeo, trabalham em processo de reconhecimento da cidadania italiana, busca e pesquisa de documentos ou certidões, pesquisa genealógica, retificações administrativas, retificações judiciais, ação de registro tardio judicial e atualização do AIRE, eles também fazem, né? Principalmente se você é aluno, né? É aluno do Lengoamare, você tem mais benefícios, por exemplo, você tem aí uma busca de pesquisa aí de documentos e certidões gratuitas, se você for aluno do Lengoamare, né? Se vocês entrarem diretamente em contato com eles, que vocês mencionem o Lengoamare, né? Porque aí talvez vocês até consigam um desconto, alguma coisa, tá bom? Que são pessoas bem bacanas e têm um trabalho seríssimo. Então, acabamos de conhecer o santo patrono de Treviso, já vimos o santo patrono de Vicenza, agora o de Treviso. Nos encontramos num próximo vídeo para um próximo patrono. Tchau, tchau, Strucon.